Seja bem-vindo, homem, se você também mulher, no nosso podcast Homem, e hoje é o nosso 7º episódio. E eu tô aqui com 2 profissionais psicólogos, o Vinícius e o Fabrício, e a gente vai falar um pouquinho sobre a psicologia, né? E alguns comportamentos também que a gente vai trazer aqui para vocês, homens dentro dessa área que eles vão poder trazer aqui, tá bom? E aí eu começo pedindo para vocês se apresentarem. Quem é o Vinícius? Quem é o Fabrício? Vinícius, formado em psicologia, com especialização em medicina chinesa e formado há 13 anos e trabalho especificamente com adolescentes. Bacana. De onde você é, Vinícius? Sou de Tupã, São Paulo, né? Bacana. E você, Fabrício? Eu sou Fabrício, psicólogo clínico há 4 anos, quase 4 anos. Primeira formação foi Direito, né? Eu, apesar de ser advogado, não exerço essa função Direito e estou na psicologia já há um tempo já. Nesse meio tempo já trabalhei em outras coisas, fiz especialização em Psicologia de Esporte, fiz Teologia também nesse meio tempo aí, mas hoje dedico só à Psicologia Clínica mesmo. Que bacana. Quando a gente fala em profissões, eu acredito, Márcio, que a gente busca uma profissão que está um pouco assim relacionada com a gente, ou com o nosso propósito, ou algo que, na verdade, nós estamos precisando, e dentro dessa profissão a gente cresce e a gente evolui como humanos, né? E por que vocês buscaram a psicologia? Eu entendo que é uma missão mesmo. Eu vejo uma coisa um pouco mais espiritualizada, como uma missão que eu estou aqui nesse tempo aqui, para ajudar as pessoas. É claro que eu também tento me compreender, me ajudar nessa busca, mas eu tenho muito certo isso comigo, que eu posso, de alguma forma, ser luz no caminho das pessoas, né? Apesar de ser difícil, mas a gente tenta... Luta para isso. É bacana isso, porque a nossa profissão também, eu acredito espiritualmente, né, que é uma egrégora onde a gente está lá porque é para a gente crescer junto, né? Os dois evoluem, tanto os nossos clientes como nós mesmos, né? E aproveitando a fala do Fabrício, né, realmente está totalmente relacionado a uma busca. Eu acho que quem busca psicologia tá buscando se encontrar também, né? E depois que você percebe que cada ser humaninho é um universo de infinitas possibilidades, aí isso fascina. E ser um facilitador, né? Do indivíduo se encontrar em relação aos seus conteúdos é algo que motiva a gente a ter uma certa profundidade, né? Nessa questão humana e de estar pegando na mão de cada um deles e tentando caminhar junto para esse encontro, né? Eu também sou terapeuta hoje, né? E aí eu vou fazer umas perguntinhas aqui para vocês. Como que vocês ficam com a parte da identificação? Quando chega um cliente que o caso dele meio que tem a ver com vocês em alguma área da vida, pode ser profissional, pode ser seja ela qual for. Como que vocês trabalham essa identificação de não colocar o que está acontecendo com vocês e achar que o cliente é a mesma coisa? Eu penso que de início, como qualquer profissão, né, ninguém está blindado a nada. Mas a gente vai buscando desenvolver um pouco mais da empatia naquele setting terapêutico, né, e posteriormente se blindando a essas questões. Isso não quer dizer que a gente não se sensibiliza com os casos, com as situações, mas eu acho que a questão da empatia e do profissionalismo ali em si faz com que a gente não contamine esse espaço com o que a gente pensa ou como a gente percebe o mundo, né? Apesar disso ser base para nos influenciar, né? A facilitar esse processo. É isso aí. A gente tenta ser o mais nulo possível, né? Antes da psicologia, eu já exercia algumas coisas relacionadas à psicologia também, alguns atendimentos, alguns aconselhamentos, até questões espirituais. Então, a gente não pode impor nossas vontades, nosso jeito de ser e tentar ver com empatia, como o Vinícius falou, essa pessoa. Na abordagem, por exemplo, psicanalista fala em transferência, né? Que tem que tomar esse cuidado para você não transferir para outra pessoa aquilo que você sente, que você é
E a conta transferência também, né? Sim. Porque, na verdade, a gente não vai trazer uma verdade para a pessoa. A verdade está dentro dela, porque cada um tem a sua verdade, né? Nós só vamos contribuir para que ela busque essa verdade dentro dela que ela não... Talvez não está enxergando, cada né? um com a sua própria verdade, com a sua percepção de mundo, né? Sim. Cabe a nós, né, enquanto facilitadores desse processo, novamente falando aqui, buscar, assim, fazer com que esse indivíduo seja o protagonista da sua vida de acordo com o que ele tem de base, com as suas próprias verdades e com os conteúdos que ele ainda não desbloqueou, que ele ainda não sentiu, não percebeu, né? Sim, o Vinícius falando isso, a gente sabe que 5% da nossa, vamos dizer assim, da nossa mente é consciente, 95% é inconsciente. Então tá aqui o nosso trabalho de trazer luz para esse inconsciente, né? De trazer esses 95% para a luz, para a gente poder enxergar. Porque muitas vezes a gente traz limitações, crenças lá da nossa família, lá dos nossos avós, bisavós, e a gente acha que isso ainda é uma verdade, né? A gente traz como valores que a gente compra das pessoas, que não é nem nosso, a gente traz, e aí hoje não serve mais para a gente. Então, mas está lá na escuridão, né? Então, o papel nosso de trazer isso para a luz e rever. Isso faz sentido para a minha vida hoje, né? Ou não? Então, para que eu estou trazendo isso até aqui? Eu não sei se o Fabrício concorda também, né? Que o nosso trabalho é voltado justamente para isso, né? Essa quebra dessas crenças, dos paradigmas, né? As pessoas chegam com estereótipos sociais, né? Do que é que tem que ser, de como tem que ser. E a psicologia, ela se opõe muito a essa receita, ao que já está pronto, estipulado, né? A pessoa, ela está ali justamente para encontrar e entrar em contato com esses conteúdos, que esses conteúdos são a verdade, né? É essa verdade que não é dita, não é delegada, né? De como você vai ser o senhor da sua vida. É uma proposta de realmente descobrir a verdade que não foi designada, né? Sim, sim. Essa autodescoberta é constante, né? A gente constantemente está buscando se conhecer cada vez mais e não viver em função dos padrões que a sociedade também impõe, esses padrões, né? Fora essa questão toda familiar que a pessoa vem carregando e às vezes ela precisa repensar, que é disfuncional para a vida dela, e precisa ressignificar alguns pensamentos. Sim. E tudo isso que a gente está falando aqui, eu acredito, no meu ponto de vista, que é autoconhecimento. É a gente contribuir com que o outro se autoconheça, né? Buscar o que está dentro dele e realmente, assim, a pessoa ser ela e não ser o que as pessoas queiram que ela seja. Exato. Né? Beleza. Vamos ver aqui algumas coisinhas que eu vou perguntar para vocês. O Fabrício colocou aqui no nosso grupo, né? Ele trouxe uma música do Thiago York falando sobre a masculinidade. E hoje a gente traz, inclusive na música, ele traz essa masculinidade tóxica, né? Que é assim, é um padrão para ser homem, né? Homem não chora, homem tem que ser forte, homem não pode isso, não pode aquilo. E esse padrão e valores que a gente ainda traz de lá de trás, né? Vocês têm casos assim que vocês precisam trabalhar essa masculinidade tóxica? Bastante. Apesar da procura do homem é menor que a da mulher, né? Ainda tem essa resistência muito grande do homem. Sim, isso é outra questão que eu ia perguntar para vocês. Então já adiantando um pouco. Sim, tem. Como que é a aderência dos homens a um trabalho de terapia, de buscar um psicólogo? É menor, infelizmente, né? Até é importante essa oportunidade para a gente fazer esse apelo, porque a saúde mental acho que é fundamental, né? Pensando em qualidade de vida. Então, eu tenho aproximadamente, eu acredito, uns 80% de mulher, 20% somente homem. Perfeito. E muitos desses homens que chegam, eles vêm carregados com essa crença mesmo, né? De ser forte o tempo todo. E tem esse arquétipo do machão, né? Esse fardo, a música fala muito bem desse fardo da masculinidade tóxica, né? E vem carregado de autossuficiência, vem carregado de várias situações que adoecem, com o tempo adoece se ele não for buscar, e infelizmente esses homens, ou boa parte desses homens, eles buscam somente quando chega uma psicopatologia, instala uma psicopatologia. Quando não, a mulher, quando é casado, a própria esposa vai atrás para poder atender, porque chegou num limite, né? No relacionamento. Então,
Já adiantando, meus casos, né, que chegam lá muito relacionado a esse paradigma mesmo de homem ser homem forte, autossuficiente e adoecendo. E será por que não é conta disso. por esse motivo que eles não procuram um psicólogo? Eu acredito que sim. Porque quando eu busco um psicólogo, parece que eu tô deixando de ser forte. Exato, né? É uma questão... Tô precisando de ajuda. O homem, ele não foi criado, né, socialmente falando, para ser vulnerável, né? Ele tem que ser viril, né? Ele não adoece, né? E desde os primórdios, assim, né? Ele sai, ele caça, ele traz o alimento para casa, né? A mulher fica responsável por administrar isso, mas quem foi em busca, quem se arriscou foi ele. E para isso necessita de força, virilidade. Então, o homem, ele não tem o direito de adoecer. E quando ele se encontra no processo de adoecimento, né? Que já passa aí, às vezes se encontra no processo já de psicossomatização, né? Além de não aceitar, quem faz esse intermédio, como o Fabrício falou, geralmente é a mulher. Então, é ela quem liga, né? Olha, quanto é a consulta, né? Como que funciona e tal. E aí a gente explica e aí, mas não é para mim, é para o meu marido. Aí chega no dia, às vezes, não comparece ninguém. E aí, né? Como é que tá? E aí a gente se depara com uma situação onde a gente tem que buscar isso, entrar em contato, porque ele não entra em contato de modo algum. Desculpa. Eu também tenho esses casos que as mulheres procuram, né? Porque eu trabalho mais dentro da sexualidade. Mas é a mulher que procura e fala que o marido está sem libido, o marido está com falta de ereção. E aí ela que procura, que pergunta, para depois o marido entrar e falar comigo, né? Sim. No meu caso, que trabalho mais com adolescentes, né? A gente percebe que é uma cultura que vai se perpetuando. Então, desde cedo, o homem, como o Fabrício citou, 20% aproximadamente são mais homens, ou menos. Né? É o que eu tenho lá de estatística também, né? Cada 10 pacientes aí, aproximadamente 2 meninos lá, as moças que comparecem, assim, que buscam, né? E chegando lá, tem essa questão essa resistência. Então, às vezes, ele tenta desorganizar essa questão daquele setting terapêutico, quebrar essa coisa do cuidado para tornar aquilo algo muito informal, né? Desvia o foco, né? Então, ele não... para a gente, às vezes, não tocar na ferida ou não abordar algum assunto relacionado ao cuidado mesmo. Porque o homem, ele não se permite o cuidado, né? Quem cuida, geralmente, é a mulher, né? E um outro dado relevante, bacana tá falando aqui, o homem vive menos que a mulher. Né? Geralmente porque não busca ter os cuidados que a mulher tem. E o mais alarmante é que o índice de suicídio entre homens é 3, 4 vezes maior que mulher. Então, esse cuidado psicológico mental deveria ser providencial para o homem. Né? A gente estava buscando esses índices recentemente, eu fiquei assustado. Como é maior o índice de suicídio e de ação suicida dentro do gênero masculino. E, por outro lado, eles são mais resistentes em buscar essa ajuda, como nós estamos falando, né? Tem essa dificuldade de buscar, de ser acolhido. Né? Sim, e até de ser vulnerável, igual você falou, de se abrir. As pessoas entram em contato comigo pelo Instagram, né, os homens, e para eles falarem qual é a dificuldade dele, qual é o problema, qual é o objetivo, por que ele está me procurando, nossa, demora assim... horas e horas, dias e dias, e ainda eu perguntando, pode falar, o que você precisa, no que eu posso te ajudar. E aí ele vai indo, até que ele fala o que ele precisa. E é uma coisa assim, é um Instagram, onde você está escrevendo, você não está se expondo, né? E os homens têm essa dificuldade. E olha que bacana, né? Quem está quebrando um pouco, né, desse estereótipo, dessas crenças, é a mulher, né? Porque depois de mais ou menos 1960, é isso? Né? Tem independência, né? Que a mulher, ela vem, assim, buscando um espaço, né? E se mostrando que ela também pode ter um papel que até então era masculino. E o homem se coloca, então, numa posição de vulnerabilidade, que até então era inaceitável, né? Que está relacionada a essa coisa feminina. Né? Então, eu espero que daqui a alguns anos isso esteja mais equilibrado, né? E que os homens se cuidem também. Sabe como que eu explico isso daí? Porque eu falo que hoje é comprovado cientificamente que nós somos energia, né? O nosso corpo é uma energia mais condensada, a nossa mente é uma energia mais sutil. E que essa energia, por ser energia, ela tem polaridade, como uma energia elétrica, né? Tem o polo positivo e negativo.
E aqui no Ocidente, isso é chamado de energia feminina e energia masculina. Nós temos as duas energias porque são polaridades. Que aí é o Yin e Yang ou Shiva e Shakti, né? Tem vários nomes aí pelo mundo. E o que acontece? A mulher esteve sempre na energia feminina e o homem mais na masculina. E hoje a mulher está caminhando para a masculina. Porque o que é a energia masculina? É a energia do foco, da atenção, de correr atrás, de liderar. Isso é a energia masculina. O que é a energia feminina? É o abraço, o afeto, o carinho, a compaixão. Tudo isso é energia feminina, que todo mundo tem as duas. Então, quando o homem começa a se aproximar dessa energia feminina, ele acha que ele está sendo menos homem. Está perdendo essa masculinidade, Está perdendo, né? A masculinidade. Na verdade, não. A gente tem que saber, porque, na verdade, nesse mundo, eu acredito que nós não vamos encontrar um equilíbrio, né? Mas precisamos ir para o equilíbrio. E o que seria o equilíbrio? Eu, Márcio, aqui dentro da minha empresa, eu vou usar a minha energia masculina. Então, eu vou liderar, vou ter foco, vou correr atrás da prosperidade financeira, tudo isso é masculino. E onde que eu vou usar a minha energia feminina? Quando eu for conversar com um funcionário, por exemplo, que eu não vou ser arrogante. Processo de acolhimento. Isso, né? ou com os meus filhos, que eu vou dar carinho, vou abraçar, vou beijar, que eu tinha essa dificuldade, porque eu não tinha essa masculinidade, essa energia masculina curada com meu pai, porque ele não me ensinou isso. Então, eu não sabia fazer isso com os meus filhos. Então, a partir do momento que eu curei isso com o meu pai, hoje eu consigo fazer com meus filhos. Então, eu acredito muito nessa energia. Como as mulheres começaram a ir para a energia masculina, no sentido de se equilibrar, porque as mulheres começaram a trabalhar, a buscar o que realmente é o seu propósito. Até dentro do sexo, as mulheres não são mais aquela barata morta que deita e abre as pernas, né? A mulher, ela se impõe, ela quer do jeito dela, ela quer sentir, ela quer ter prazer. Porque ela também tem o direito de ser feliz. Sim, prazer, e né? isso está assustando os homens, né? Porque agora os homens têm que rebolar e deixa eu cuidar de mim. Né? E aí eles... Eu não sei se o Fabrício concorda. Se a gente se aprofundar um pouquinho mais, isso está relacionado também não só ao gênero feminino e ao gênero masculino, a posição feminina e a posição masculina, né? Porque quem busca a psicologia, as sessões, o terapeuta, que pode ser uma mulher que esteja numa posição masculina, ela apresenta o mesmo tipo de resistência, o mesmo tipo de crença, onde ela também tem que ser forte, onde ela também não pode se abrir. Sim. Então, é uma questão de posição, né? Feminina e masculina. E como eu trabalho um pouco da constelação, então a gente vê isso, que, por exemplo, essa mulher aí são as energias distorcidas que ela trouxe do pai e da mãe, né? Porque, por exemplo, talvez a mãe dela tinha mais energia masculina, que é aquela mãe que é a que manda em tudo, que comanda tudo, que faz tudo, né? A energia, o pai é aquela pessoa que apoia, que dá carinho. Porque aí não está nem relacionado ao gênero, né, Márcia? Isso, e aí ela trouxe isso distorcido para a vida dela Sim. também, né? E aí traz as crenças junto, traz os valores, Sim. né? São formas... É a mesma coisa, mas são formas diferentes de ver. Execução de papéis, né? A cultura, eu acho que sufoca um pouco essa busca da energia feminina do homem. A cultura, a história toda, ela acaba... Hoje, eu acredito que as coisas podem melhorar. Porque, como você falou, as mulheres também estão buscando cada vez mais a energia masculina. Sim. Então, o contrário deveria ser também real, né? Mas, infelizmente, eu acho que os homens ainda estão se posicionando assim, dessa maneira. Deveriam caminhar para isso. Dar vazão um pouco mais para a criança frágil que está dentro dele e para o lado feminino. Sim. E desde sempre, a mulher, né, ela tá habituada a elogiar uma outra mulher, ir ao banheiro junto, né? Tá tudo bem, né? O homem, ele não tem esse direito, socialmente falando, né? Ele não pode, porque é perder essa masculinidade, perder esse machismo, né? Essa virilidade. E hoje eu percebo que isso vem mudando, né? Principalmente entre os adolescentes. É uma crença que vem sendo quebrada. Os adolescentes, você que trabalha mais, Vinícius, os adolescentes, pelo menos na minha experiência, eles estão assimilando um pouco melhor essa busca da psicoterapia do que os homens adultos. Eu tenho alguns adolescentes que, por conta própria, foram buscar se conhecer, buscar esse autoconhecimento. Agora, eu não sei como que é a sua experiência
eu acho um pouco diferente essa geração. Eu digo assim, de 16 a 20 anos, que eu tenho essa faixa etária. É isso aí mesmo. E aí eles estão lutando contra a crença dos pais, na verdade, né? Porque eles estão buscando e exercendo isso. E tá tudo bem entre eles, né? Mas quando chegam num ambiente familiar, dependendo dessa dinâmica familiar, eles têm que lutar contra essa crença. Opa, peraí, o que está acontecendo? Como assim? Eu não entendo isso ainda, né? Pode ser castrador o ambiente da família. Exatamente. Por isso que ainda é perpetuado do jeito que é. E é muito incrível que quando a gente quebra essas crenças, né, o que vem depois para frente vem mais saudável. Igual no sentido de que meu pai não me ensinou a abraçar, beijar, pegar no colo. Então eu não sabia fazer isso com os meus filhos. Exato. Né? Aí a partir do momento que eu quebrei isso e eu fui buscar isso com meu pai e eu faço hoje com os meus filhos, daqui para frente eles vão continuar. Com certeza. Aí é a quebra, né, a desconstrução desse processo de adoecimento. Sim. Porque tudo que é de dentro, tudo que é manifestado, né, o latente que você falou, né, que a gente é muito mais consciente, né, é muito menos consciente, né, e muito mais latente, a gente se manifesta com o inconsciente, isso é quebrado aí nesse momento. Então, quando um indivíduo ele consegue sentir mais do que fazer, ele tira essa coisa mais automática, realmente ele é mais leve, ele é mais feliz, né? Não tem coisa melhor do que demonstrar afeto, que manifestar afeto, amor. Amor se traduz nisso, né? Sim. Eu vou fazer 2 perguntas para vocês que eu faço para os meus clientes. Vocês chamam de cliente, vocês chamam de paciente? Paciente. E aí? Paciente? Depende da abordagem, né? Eu trabalho com várias abordagens, mas tem isso. É questão de terminologia. Às vezes a pessoa fica mais à vontade. Cliente é igual a pessoa. O cliente pode chamar de doutor, o paciente pode chamar de doutor. Você, eu não me incomodo. Uhum. Mas talvez para ele seja diferente esse tratamento. Bacana. Dentro da PNL, né, que é o que eu trabalho, que eu sou terapeuta neurolinguístico, a gente trabalha com a pirâmide de Robert Dilts, que traz os níveis neurológicos. Não sei se vocês já estudaram. Então, assim, o primeiro nível está ambiente, né, quando a gente trabalha o ambiente da pessoa. Depois é o comportamento, quando a gente trabalha o comportamento. Depois sobe mais um nível, são as habilidades. O que eu faço? Então, hoje, vocês são psicólogos. Vocês estão psicólogos, né? É o que vocês fazem. Depois a gente sobe no nível de crenças e valores e depois mais um pouco que é o de identidade. E aí a minha pergunta, quem é o Vinícius? Quem é o Fabrício? Não o que vocês fazem, que está nesse nível, é num nível mais elevado. Quem é Vinícius? Quem é Fabrício? Essa pergunta é uma pergunta que eu não estava preparado. Meus clientes nunca estão. Só eu, né? E essa pergunta, por incrível que pareça ser fácil, mas ela é muito difícil. Muito difícil. Eu estou tentando descobrir. É uma boa pergunta. Eu acho que seria imprudente eu cravar, dar uma definição, assim, ser pontual em quem sou eu. Mas cada dia eu tento me descobrir. Eu acho que tem a ver com a missão, né, que eu falei no começo, que é a missão de ajudar as pessoas. Isso eu sei que eu tenho essa missão. Agora, definir quem sou eu, ainda não consigo, com exatidão, ter essa definição. Mas é interessante para mim sair reflexivo daqui. Que bom, né, que não tem uma definição, porque a gente busca o tempo todo se descobrir. Eu acho que uma vida não é suficiente para isso. Então, todos os dias, como o Fabrício colocou, ir se aperfeiçoando e melhorando. Se nós temos esse papel na vida dos outros, né, de fazer com que eles se encontrem, né, internamente falando, do mesmo modo a gente busca isso fora daquele setting, né? A gente, exato, né, sozinho ali, pensando, refletindo, como foi o dia hoje, o que eu adquiri. Porque a gente está na clínica, né? Por mais que a gente tenha que ter essa longitude, não, esse afastamento do que é pessoal do outro, a gente absorve algumas coisas, nós aprendemos todos os dias ali também. Os pacientes deixam um pouquinho deles ali, né? Com e certeza. isso vai gerar um outro ser humano. Então, todos os dias nós acordamos com as experiências que nós tivemos e a gente se torna uma outra pessoa, né? Nós somos o resultado das nossas experiências e um universo de infinitas possibilidades. Então, cravar realmente seria impossível. Uma busca contínua aí
do eu. Interminável. Eu li esses dias uma frase que fala assim, uma vida inteira sendo eu e ainda sou um mistério para mim mesmo. Bacana. E Fantástico. é o que eu trabalho, é a proposta principal, a pessoa ser ela mesma, né? Se encontrar e para mim também é uma verdade. Sempre estou nessa busca de me encontrar. O que você acha que você veio fazer aqui nesse planeta Terra? Você está aqui fazendo o quê? Qual que é o seu objetivo aqui nesse planeta? Essa é um pouco mais tranquila que essa questão da missão, né? Que nós falamos anteriormente, que para mim, é ser luz no caminho das pessoas. Às vezes não sou, claro, né? Com as minhas experiências, mas todas os eventos são experiências, até para o nosso aprendizado, as coisas negativas aos nossos olhos, comportamentos negativos, a gente aprende com isso. Então, é vivendo e aprendendo, como diz a música do Ira, que eu gosto bastante também. O que você está fazendo nesse planeta Terra, Vinícius? Me descobrindo, tentando ajudar as outras pessoas a se descobrirem também. Essa questão que o Fabrício coloca como tentando ser luz, né? Iluminando caminhos. É isso mesmo, é uma busca, tentando ser um facilitador, me aperfeiçoando todos os dias enquanto ser humano, né? De acordo com o resultado. Nós somos o resultado da soma das experiências, né? Então, eu penso que eu sou um facilitador, que eu pego na mão das pessoas e ajudo elas a caminharem, vou aprendendo junto com elas, olhando outras paisagens, descobrindo, né, novas coisas aí. Bacana. Vocês têm algum caso, assim, alegre para vocês contarem? Um alegre e um triste? Caso pessoal, caso de paciente? Não, caso de paciente. De paciente. Que vocês acham, assim, bacana, que vocês viveram? Deixa eu pensar aqui alguma coisa. Tem muita situação, né? A clínica é um laboratório fantástico. Eu acho fantástico trabalhar com psicologia clínica, porque tem muito universo, como foi falado aqui. O universo humano é muito vasto, não dá para encaixotar em uma coisa só, é muito grande. Várias situações engraçadas. Eu estou tentando ser específico, achar uma aqui para poder lembrar. Se o Vinícius quiser tentar, depois eu volto, porque minha memória está aproveitando aí, ó. Não precisa nem ser uma triste ou uma feliz, então, mas acho que é difícil uma que chamou a enquadrar atenção. O que é feliz ou triste, Sim, né? Porque aí seria muito nosso. Mas eu penso que são experiências. Eu trabalho muito com redução de danos, né? Eu penso que todo mundo é o que é. Ninguém vai deixar de ser aquilo, só que a gente tem que pegar o que a gente tem de característica predominante, né? E tornar aquilo algo que vai trazer um benefício, que vai ser positivo, né? De acordo com o que nós somos, né? Posso dar um exemplo disso que você falou? Pode. Tá? Porque, assim, na verdade, a gente tem que abraçar aquilo que a gente tem, mas ver de uma outra forma. Isso, mais ou menos exato. Isso que você falou. Por exemplo, eu sou uma pessoa controladora. Então, quando eu não me autoconhecia, o que meu controle fazia? Vou pegar dentro da empresa, mas isso acontece dentro da minha família, dentro do meu relacionamento. O controlador, ele quer tudo do jeito dele, porque o meu, eu vou falar na PNL, né? Vou usar o eu. Eu queria controlar tudo, então tudo é do meu jeito, porque eu sei fazer e o melhor jeito é o meu. Então, eu vou abraçando a causa de todo mundo, vou pegando para mim, e aí eu não vou soltando, não vou delegando, e isso vai trazendo muitas coisas, dores para mim, porque vai virando um peso, vou virando um caminhão carregando tudo. E outra, eu não dou a liberdade dos funcionários criarem, dos colaboradores colocarem a criatividade deles naquilo lá. E quando eu entendi que eu não preciso deixar de ser controlador, mas eu tenho que ver esse controle para o lado, digamos, positivo, não tem positivo e negativo, mas pelo outro lado, eu comecei a entender assim, Márcio, você tem que usar o seu controle, você é controlador, isso é uma personalidade sua, então usa isso positivamente. Aí eu comecei a entender que o meu controle dentro de uma empresa é de liderança. Então é assim, não é controlar as pessoas e o que elas vão fazer, mas eu estou na direção do navio, da empresa. Então eu sei para onde está caminhando e para onde tem que ir, eu sei o norte, né? Então eu estou usando o meu controle. Isso está totalmente relacionado a controle, né? Direção. Isso, é a direção. E não controlar as pessoas. É direcionar o lado positivo. Pensando assim,
às vezes, por exemplo, um paciente que tem comportamento autodestrutivo, né? São pessoas que muitas vezes se agridem, se fazem mal. A gente sabe que a dor física alivia a dor da alma. E qual que é a base do comportamento autodestrutivo? Intensidade, né? Então, assim, são pessoas de extremos, né? Ou elas são muito passivas ou muito ativas, e quando estão em atividade, geralmente se ferem, se machucam, né? Por N motivos. Pensando nessa intensidade, né? É pegar as características de intensidade, os comportamentos de intensidade que essas pessoas têm no amor, no trabalho, esse olhar que elas têm da vida, né? E fazer com que elas canalizem essa energia, como você falou, tudo é energia, canalizar essa energia para algo que traga, tipo assim, um benefício. Canalizar a energia com intensidade, com a dedicação que elas têm para se autodestruírem, né? Para algo que traga um benefício. Então, assim, seja no esporte, seja no amor, né? Tipo, não se colocar como um indivíduo que vai se dedicar, ter empatia pelo outro e esquecer dele, né? Se colocar como protagonista e fazer com que essa intensidade que é manifestada, às vezes, em lugares que não dão em nada, trazer algum retorno, trazer um benefício. Então, pensando em algum caso, já tive pacientes que se encontraram no esporte. Você que tem a formação em psicologia do esporte pode falar muito melhor disso. Eu acho que a psicologia e a atividade física, elas caminham juntas, né? E as pessoas que tinham uma certa intensidade, a questão de balada, adolescente e tal, e não davam conta, às vezes, do básico ali, que é da conta do colégio, das tarefas de vida diária, canalizar isso para um esporte, ter um mínimo de equilíbrio entre o que é dever, o que é direito, e sentir prazer, talvez, em atividades diferenciadas. Que não seja só a questão da busca do prazer imediato, aquela questão de você ir plantando sementinhas, se organizando e praticando um esporte, vendo o resultado e também sentir prazer com isso. É equilibrar essas situações e não deixar de ser quem é. Fantástico. Mais ou menos isso. Bacana. Perfeito. Perfeito. Você disse algumas coisinhas aí que eu vou trazer algumas coisas e te perguntar. Você falou a dor física alivia a dor da alma. Como que vocês trabalham essa questão de doenças psicossomáticas? E a gente fala psicossomáticas, a gente lembra que somática é de somar várias situações e isso virar doença. Mas, na verdade, psico é de mente e soma de corpo, né? Soma significa corpo. A ideia da dor física não vai aliviar a dor da alma. Eles pensam que vai, né? Isso está muito comum, acho que na sua gama de paciente adolescente, é crescente. Não alivia, né? Mas eles tentam aliviar essa dor da alma, mas a gente sabe que não vai aliviar, imediato vai dar uma apaziguada, mas não vai aliviar. Então tem que realmente buscar uma investigação, entender a origem dessas dores, né? Existe uma origem, por isso que a psicoterapia vem para poder ajudar a investigar. E a terapia também, né? Que você trabalha, eu acredito que também ajuda a investigar. E qual era a sua outra questão que você falou? E a outra questão que o Vinícius falou, psicologia. A gente estava falando das doenças psicossomáticas. Psicologia e atividade física andam juntas. Sim, psicologia e atividade física andam juntas. Eu acho Porque a gente está falando de corpo e mente, né? Sim. Psicologia, mente, atividade física, corpo. Eu acho que toda a sensação física, fisiológica, ela já começa no emocional. E a motivação também para o esporte. Então, quando o corpo começa a responder e aparecer dores, pode investigar que deve ter alguma coisa por trás emocional. Então, a ideia da psicossomática é verdade, que eu acho que estão ali ligadas, estão linkadas, as questões emocionais e físicas totalmente linkadas, no meu entendimento. Com certeza. Eu tenho esse entendimento. Eu concordo. Eu penso até assim, essa questão medicamentosa, por exemplo. O medicamento penso eu, né, que é algo, às vezes, vai de caso para caso, fundamental, né, nesse processo. E as pessoas buscam muito essa questão, né, muitas vezes nós encaminhamos porque existe a necessidade, mas para ter uma liberação hormonal, às vezes, que o próprio esporte, né, a endorfina, dopamina, é o resultado da atividade física ali. Então, assim, às vezes reduzir essa questão medicamentosa
com uma coisa que vai dar muito prazer, o paciente está se descobrindo, e toda essa psicossomatização, né, existente, a pessoa aprende a lidar com as situações. O Fabrício, pegando o gancho do que ele falou, quando o paciente se encontra numa situação de depressão, de inatividade, de hipoatividade, o esporte, ele traz prazeres ainda não descobertos. Então, a questão da agressividade, de ser expansivo, de se manifestar de certa forma, ela está relacionada a isso. Então, se uma pessoa às vezes busca um tratamento e se prende só a essa questão medicamentosa, o que é trabalhado ali em terapia, não, ela tem que expandir. Terapia é uma vez por semana, aproximadamente 1 hora, vai depender ali, mas todo o restante é o que é terapêutico na vida da pessoa. Né? Quem convive consigo mesmo ali é o próprio indivíduo. Né? Então, ele está ali para se trabalhar 24 horas. No meu caso, né, que eu divido assim em 3 pilares meu trabalho: corpo, mente e sexualidade. Porque para mim é tudo a mesma coisa. Tudo linkado. Isso, porque quando a gente fala em energia, e eu disse aqui que o nosso corpo é uma energia mais condensada e mente é uma energia mais fluida, e sexualidade, na verdade, é a energia, é o nome da energia. Eu acredito que mente e corpo são a mesma coisa, porque da mesma forma que a gente traz as nossas crenças e os nossos valores na nossa mente, a gente traz no corpo também. Então, uma pessoa que foi abusada, vou dar um exemplo, existem vários, uma pessoa que foi abusada fisicamente ou sexualmente, ela traz essas marcas, essas memórias no corpo. Inclusive, quando ela é tocada nos lugares, elas podem remeter às emoções, aos sentimentos do que aconteceu no momento que ela foi abusada. Né? Então, por isso a importância de trabalhar mente e corpo. Né? Eu não me recordo aqui assim, perfeitamente da frase, né? Mas vou tentar reproduzir com as minhas palavras. Freud fala, né, que nós somos o resultado do latente. Né, do que a gente não tem consciência, né, do que a gente oculta, camufla, né, então a gente exerce isso sem perceber que está exercendo. Né? Só somos a ponta do iceberg. Exatamente. Nós somos muito mais a manifestação do que está escondido, né, do que é visível, na verdade. Nosso real ser é muito mais vasto, maior do que a gente aparentemente vê. Como que é para vocês hoje, porque hoje está surgindo assim tantas terapias alternativas, constelação, enneagrama, PNL e N coisas aí, né? Uhum. E vocês, por terem uma classe, né, um conselho da psicologia, que talvez, né, a minha visão, vocês têm que ficar meio restrito a esse conselho de classe aí. Como que vocês veem a terapia e esse monte de coisas que vem surgindo? Inclusive, por exemplo, eu sou um terapeuta tântrico, então trabalho com o corpo, né? E quando eu falo aqui em tântrico, não é no sentido sexual, de sexo, é de trabalhar o corpo, trabalhar essas memórias que estão no corpo, porque da mesma forma que eu trabalho a mente, curo o corpo, eu trabalho o corpo, cura a mente, Sim. né? No meu ponto de vista, tá? Claro que vocês têm o de vocês. Como que é isso para vocês hoje? Eu acho que aí toca um pouco a ferida. Não sei nem se a gente vai discordar ou concordar. Não estamos abertos a tudo, né? Não estamos para concordar e discordar. Estamos aqui para dar os nossos pontos de vista. Sim, eu penso que a representatividade em relação ao Conselho Federal e Regional é algo que vem evoluindo, sim, né? Mas eu penso que isso poderia se expandir um pouquinho mais. Agora que liberaram, por exemplo, o tratamento da auriculoterapia junto com as sessões de terapia, né? Antigamente era proibido. E eu, tendo essa formação em medicina tradicional chinesa, né, não via um colateral negativo em relação a associar as abordagens. E aí fazem alguns anos que isso foi liberado e eu só vejo, vejo de uma maneira positiva, né? E aí eu vejo com bons olhos todas as ciências que surgem, assim, né? Tudo que é estudado
para tentar melhorar essa qualidade de vida do paciente. Não vejo por que esse impedimento, né? Penso que tem que ter uma supervisão, tem que ter um acompanhamento, né? Que aí cabe aos conselhos, né? Mas não esse engessamento do trabalho profissional. Porque existem tantos recursos, né? E tantas modalidades de atendimento hoje que nós somos, assim, talvez proibidos, né? De ter acesso ou de levar para a clínica, que quem perde com isso é o público. É o próprio paciente, né? Que tem que buscar, às vezes, um psicólogo, né? E tem que buscar mais N terapias aí que poderiam ser associadas aí ao tratamento ali nas sessões. O que você acha disso? Eu acho que toda ciência ela é bem-vinda, né? Todas essas terapias que vêm chegando, eu acredito que eu vejo como uma complementação. Então, nesse sentido, dá para trabalhar junto psicoterapia e terapia. E assim, deveria trabalhar junto. Cada um no seu quadrado. Eu acho que o terapeuta também não pode substituir o psicólogo, nem o psicólogo o terapeuta. Só um complementar o outro. Então, todas as técnicas nesse sentido são muito bem-vindas. Então, eu acredito nisso, né? Eu também, fora a psicoterapia, por exemplo, eu bebo muito da filosofia. Eu gosto muito de filosofia. Então, eu sei que vai me ajudar também nessa minha caminhada com os pacientes. E algumas terapias eu até indico, tem parceria, então eu acredito como uma complementariedade. Todas essas técnicas, todas essas ciências. Sim, eu acho bacana porque assim, cada indivíduo é um indivíduo. Então, talvez com essa pessoa eu ficar aqui falando ou trazendo de uma forma, não vai, né? E talvez eu usando dessa forma com essa pessoa, a pessoa consegue pegar mais fácil, né? Então, eu acredito que é, sim, fundamental essas coisas novas que vêm surgindo e como você usa a filosofia. Então, te traz outras visões para você trazer para o seu cliente, né? De uma forma diferente que fique mais fácil dele entender o que você está buscando. Exato. Para isso, existem abordagens também dentro da psicologia, né? Então, às vezes, eu tenho pacientes que são pragmáticos e objetivos demais, eu utilizo um pouco mais da comportamental mesmo, né? Existem alguns intuitivos que gostam de falar de sonho, aí vai para Jung, então eu não sou engessado justamente porque eu respeito esse perfil do paciente. Então, por ter perfis diferentes, então adoto também algumas técnicas diferentes, algumas posturas diferentes. Olha, concordo perfeitamente, porque na verdade, dentro do método, tem que existir um método, né, de adaptabilidade, né, que isso está totalmente relacionado ao paciente, ao que ele vai te trazer. E a psicologia, muitas vezes, ela inibe os profissionais de terem essa flexibilidade, né, é algo muito rígido. Então, a gente tem que pensar que, enquanto a faculdade não nos ensina isso. Ela forma, né? Não digo assim, em relação a informar, né? Tomar forma, dar forma às coisas, né? E, na verdade, não é isso, né? Eu acho que a gente tem que se adaptar ao que é trazido para a clínica, ao conteúdo ali que cada um tem, ou como ele vai absorver. Eu acho que isso não pode estar relacionado ou preso a uma determinada linha de pensamento, a um autor em específico, né? E muitas vezes a gente vê as academias aí direcionando, talvez, os alunos a isso. É muito assim, né? Foucault, né, fala isso, né? Que o indivíduo, em relação à absorção do conhecimento, no aprendizado, né? Em Microfísica do Poder, né? Ele fala muito isso, que eles viram depósito de conhecimento, né? Agamben também fala sobre isso. E a gente não pode ver aquele indivíduo que vai buscar a terapia como alguém que você vai depositar algo, né? Na verdade, é ele que vai trazer e você que vai dar um retorno. O terapeuta ali, ele é um espelho dos conteúdos dos pacientes, né? Então, acho que funciona dessa forma. Flexível, com adaptabilidade, né, de ambos os lados, sem engessamento. E muitas vezes os conselhos, eu acho que nos peca um pouco nisso. Impedem de exercer a profissão dessa maneira. Bacana. Eu falo que fazer uma terapia, buscar um psicólogo, buscar um terapeuta, isso hoje é fundamental. Isso todo mundo deveria ter condições para ter, né? Para conseguir fazer isso. Eu faço terapia, vocês fazem? Sim. Eu já fiz, mas eu tô em procura aí, é necessário. Acho que para todos seria uma boa
procura. Sim, porque eu acredito que a gente consegue levar as pessoas que buscam a gente até onde a gente foi, né? O caminho que eu consigo chegar, eu consigo levar alguém. Então, por isso que a gente precisa também estar em crescimento para a gente aumentar a nossa estrada. Eu acredito isso. Sem dúvida. E a supervisão também, que é um pouco isso que a gente está fazendo, né? Sim. É trocar essa figurinha, trocar essa ideia e aprender um com o outro, com os casos um do outro. Então, isso é fundamental para o crescimento profissional. A terapia pessoal e a supervisão de casos. Sim, interessante. Eu levando um pouquinho agora para o pilar sexualidade, vocês recebem algum caso assim, pode ser de mulher ou de homem, buscando assim falta de libido ou alguma disfunção sexual, ou isso dentro do relacionamento que está dando problema no relacionamento? Vocês têm algum cliente ou já tiveram algo relacionado à sexualidade? Eu tive sim vários. Tenho e já tive vários que passaram. Às vezes em excesso, uma compulsão, às vezes uma falta, mas as queixas geralmente são nessas, né? São ou o excesso ou a falta da libido sexual. E aí eu vou trabalhando às vezes com parceria, inclusive, com terapeutas também da sua área. E cada caso é um caso, né? Não tem uma receita de bolo. Eu costumo falar que não existe uma receita de bolo. Então, como eu trabalho com casados e também com terapia de casal, eu me deparo bastante com questões da sexualidade também. E a sexualidade está muito assim, como a pessoa vai executar essa sexualidade, né? Eu penso que sexualidade, alimentação, sono, tudo está muito relacionado aos instintos e, na verdade, a essa soma, né, dos fatores aí de como a pessoa vê o mundo, da percepção que ela tem de mundo e dessas crenças embutidas, né, no ser. Então, a sexualidade talvez seja o resultado ou a falta de sexualidade, né? Então, quando existe algum tipo de obstáculo para exercer essa sexualidade, para ser pleno nessa sexualidade, geralmente ela advém de outros fatores, né? Então, os gatilhos para isso, essa inibição, essa questão de não conseguir ter essa plenitude, eles geralmente vão estar relacionados a outras questões. Você concorda, Fabrício? Sim, está tudo relacionado. Sexualidade como foi falado, o Márcio falou, é uma energia que está tudo conectado ao ambiente que ela cresceu, às crenças que ela internalizou dentro dela, os tipos de relacionamento atuais também. Então, porque tem que considerar tudo. Que é limítrofe, né? Que nem o Fabrício colocou, né? Eu já tive com a questão do excesso, a questão da falta, né? Então, tudo que é limítrofe, o que a pessoa vai buscar numa terapia? O equilíbrio, né? Que é o que é saudável, né? Deixa eu só acrescentar que eu estou lembrando agora dos casos, que eu acabo conversando e esquecendo, mas a questão da espiritualidade também ela é muito castradora. Né? Nem espiritualidade, a religiosidade. Porque a espiritualidade sempre é bem-vinda, sempre é saudável para a sexualidade. Sim. Mas o que eu percebo, pelo menos nos meus casos, existe uma castração na religião. Em determinadas religiões mais, outras menos. Sim, e como o Vinícius disse, sono, dormir, comer e sexo são instintos animais. Exato. Então, são instintos de sobrevivência. Se a gente não fizer, a gente morre. Se a gente não dormir, a gente morre. Se a gente não comer, a gente morre. Se não fizer sexo, a gente morre. Porque sexo é liberar essa energia. Então, um homem que não faz sexo ou não se masturba, em algum momento ele vai ter essa necessidade porque é animal, é instinto, né? E infelizmente, algumas religiões ainda condenam isso daí. Inclusive, não vou dizer a maioria, mas muitos homens que me procuram são de religiões que bloqueiam isso. E aí eles vêm assim, pedir uma ajuda, um socorro no sentido... Eu preciso e eu não posso. Como que eu vou lidar com isso? Né? E é esse tipo de conflito interno que adoece. Né? Esse é o processo de adoecimento. Que na verdade o papel do superego ali, né? Moral e ético super rígido. Exato. E essa rigidez atrapalha e muito o desenvolvimento evolutivo da pessoa, não só sexual, mas no todo. Exato. E aí às vezes pensa de uma maneira, sente a necessidade de executar aquilo de um modo que vai totalmente contra o que é ditado para ele durante toda a vida, né? De como ele tem que fazer as coisas. Esse tipo de conflito com certeza
adoece, inibe, culpabiliza. Então, assim, a religiosidade, que não tem nada a ver com espiritualidade, Sim, né? aham. Ao invés dela fortalecer um processo evolutivo, trazer felicidade, ela traz peso, ela traz responsabilidade e culpabilidade de coisas que talvez seriam, assim, leves. Sim. E eu acho bacana, inclusive, assim, como que eu posso dizer para não falar o nome aqui para identificar, mas as pessoas líderes dessas religiões também me procuram. E aí, para mim, eu não sei para vocês se já tiveram esse caso, para mim é muito difícil porque assim, eu preciso lidar com a Bíblia. Eu preciso, Sim. assim, olha, mas isso está escrito na Bíblia. Aí vai eu estudar a Bíblia e explicar para essa pessoa que essa carta foi escrita aos hebreus, que foi escrita aos sabe assim, para aquela sociedade daquela época. E que a gente, na verdade, tem que buscar o que está por detrás dessas palavras e não ao pé da letra, porque isso aí foi escrito para eles, não para gente. E é tudo muito interpretativo, né? Sim. Não é o que é ali, literalmente falando, né? Cada um vai enxergar de uma forma e cada um vai manifestar de uma forma. Daí essas lideranças para dizer, ó, o caminho é esse, tem que ser assim. E muitas vezes não é, né? Não vai de conta. Por isso que às vezes as pessoas procuram a religião como solução dos problemas e não se encontram. As coisas pioram. Eu digo que a religião ela é importante. Cada um, assim, as pessoas precisam ter uma religião, aquela que te satisfaz, que te faz feliz. Sim, né? com É certeza. um caminho. Mas não se prender a essas crenças, a esses valores taxados. Então, a religiosidade, ela tá aí pra gente aprender como desenvolver a nossa espiritualidade. Sim, mas eu né? acredito que está no nível da pessoa. Quando a pessoa vai expandindo essa mente que a gente fala, né, o inconsciente, esses 95%, ela vai começando a entender e vai buscando outros níveis de religiosidade. Com certeza. Né? Se desapega ali do básico, do cumprimento Isso. do que é ditado ali para expandir de um modo muito mais flexível, muito mais pleno. Com certeza. Sim, eu no meu curso, né, uma questão, porque eu trago a masturbação. E aí eu vou trazendo essa questão da religiosidade e eu trago uma parte que está lá na Bíblia, que é como que chama aquela lei? Tá na Bíblia? Isso, que eu esqueci. Os 10 mandamentos? Não, que fala assim, que se uma pessoa corta seu braço, você Olho vai lá por e corta. olho, dente por Isso, dente. Tá? isso. Eu trago essa questão e aí eu falo assim que naquele momento isso foi um avanço assim extraordinário, porque o que acontecia? Alguém ia lá e matava alguém da minha família. Eu ia e matava a família inteira da pessoa, a vila inteira, né? E quando eu trouxe isso, quando foi trazido isso olho por olho, dente por dente, então é assim, ó, se a pessoa cortou seu braço, você vai lá e corta só o braço da pessoa. Olha que avanço, de matar uma vila inteira, eu só vou cortar o braço da pessoa. Não é um avanço? De certo modo, né? Sim, é um avanço. Porque não passa da pessoa, né? É da pessoa, ela que cometeu, ela vai ser ferida. Mas é claro que hoje isso pra gente, isso é desumano. Sim. Então, não tem mais, não é porque tá escrito lá que faz sentido hoje pra gente. Então, a gente tem que rever esses conceitos. Falando nesse tipo de evolução, tem um pensamento, algumas histórias assim que remetem a isso. Então, por exemplo, tudo vai muito da internalização de informação, né, Fabrício? A pessoa adquire a informação, internaliza aquilo, toma um sentido inconsciente e se torna um hábito. Então, por exemplo, as hordas primevas, né, antigamente, tinha lá um líder que era forte, conhecedor, questão da masculinidade e tal. Esse líder, né, em um ritual, ele era executado e as pessoas se alimentavam dele, né? Para adquirir o conhecimento e a força que ele tinha, né? Hoje, é até chocante falar sobre isso, não é todo mundo que assim, é muito passivo assim, nesse tipo de informação. Mas hoje, se você pensar, a questão da religiosidade que a gente está falando, como que é internalizada a figura, por exemplo, de Jesus Cristo, né?
Então, hoje você bebe do sangue e se alimenta do corpo, que seria aí o, né? Corpo e o... Como é que fala isso, Fabrício? Quem é mais religioso, enfim, né? Nós internalizamos, né, essa representatividade do que ele significa hoje de uma maneira mais socialmente aceita. Se antigamente era literal essa execução e se alimentavam de uma forma literal, hoje ela é simbólica, mas ela ainda ocorre, que é uma evolução. Né? Sim. Exato. Está relacionado à interpretação, né? Tem um livro, eu costumo falar, às vezes a pessoa muito repreendida na sexualidade chega na clínica e ela tem como base, como foi citado aqui a Bíblia, tem um livro lá no meio que chama Cantares, ou Cântico dos Cânticos, que é sexo explícito, Sulamita e Salomão, mas não é muito divulgado, não é uma das coisas muito pregada, né? Mas é libertador, quando você junto vai vendo outras coisas, como você falou, tem que entender um pouco mesmo de Bíblia, porque também atendi líderes religiosos. E, de fato, a gente tem que entender para trazer uma interpretação também diferente. Sim. Né? Porque tudo é a forma como foi conduzida. E existe toda essa vaidade religiosa por trás, essa questão da alienação. E tem um motivo para poder alienar e ser dessa forma, ter esse controle, digamos assim. Mas quando você trabalha em terapia, que a pessoa tem que ser ela, então isso já cai por terra. Né? Ela tem que dar vazão um pouco também para os seus sentimentos, suas vontades e entender um pouco melhor para não ficar carregando culpa. Porque a religião, quase em modo geral, ela pode também instalar essa culpa na pessoa e adoecer aos poucos. E adoecer aos poucos. Que coisa assim, interessante, né? Ao mesmo tempo que ela pode te libertar e trazer você para um processo de evolução espiritual, ela também te pune e causa um processo de adoecimento. Sim, é nesse caso que eu estava falando, que nós temos os instintos de sobrevivência e a gente faz porque é instinto, não tem como não fazer. E aí depois vem o sentimento de culpa, porque não pode e eu tô fazendo, né? Contudo, eu cultivo, eu dou essa ênfase, né, na espiritualidade. Eu acredito que também ela vem para ajudar a pessoa a ter um equilíbrio emocional, né, dentro daquela religião que a pessoa se encontra, se sente acolhida, amada. E é engraçado, porque às vezes vem uns ateus também e falam, mas você está dando uma ênfase na espiritualidade? Eu falo, não, no cultivo de uma espiritualidade saudável. Se você vê o pôr do sol, vê as estrelas, tem um contato com a natureza, não deixa de ser uma espiritualidade. Com certeza. Né? Agora, tem todas as religiões, eu atendo de todas as religiões, eu acredito que se você caminhar nessa religião de uma maneira saudável, não perdendo sua personalidade, sua identificação, é saudável. Eu acho que é bem-vinda. Todas as espiritualidades, religiões, né? Eu acredito que é bem-vinda. Uhum. Você está falando aí de identificação, né? Até porque essa religiosidade, né, exacerbada, ela teria um papel aí de tornar homogêneo, né? Sendo que cada indivíduo é um indivíduo. Exatamente. Para quê? Para se tornar subalterno a uma regulação. É totalmente controle mesmo, né? Aí você imagina um indivíduo que acumula isso durante anos, né? Que os avós eram assim, os pais, isso vai se perpetuando, e aí chega um ponto que a sociedade vem mudando e não tem mais espaço. Hoje não existe mais espaço para isso. Só que nós estamos num momento de transição. Então as pessoas vêm tentando se encontrar, né? E quebrando aos poucos esses estereótipos, o que é delegado, a sementinha que foi plantada lá, que gera tipo uma doença lá aos 30, aos 40 anos, fruto de uma adolescência não vivida plenamente, de alguém que sempre teve que personificar algo para tentar ser feliz, e aí tipo fora dos ambientes coletivos, na individualidade sofre, existe um sofrimento com isso, né? Então é importante assim ter o contato, mas ter consciência de quem é e que tipo de contato deve existir ali. Bacana. Eu trouxe 2 perguntas para vocês, agora voltando um pouquinho atrás, que eu faço para os meus clientes, né? Que é perguntar quem é você. E também o que você está fazendo aqui nesse mundo. Vocês têm alguma pergunta ou algo assim que vocês usam como... Posso falar rapidinho? Pode, por favor. Tem algo assim que é de praxe assim, no meu atendimento, que eu tento colocar a pessoa em contato com uma reflexão que talvez não ocorra no cotidiano. Geralmente eu pergunto assim, quem é a pessoa mais importante da sua vida? Né? E aí geralmente o paciente fala do pai, da mãe, de Deus, né?
E se esquece que ele é a pessoa mais importante da vida dele. Porque se ele é a pessoa mais importante para a vida dele, todos os que o cercam, todas aquelas pessoas que ele ama e que ele acha que são importantes, vão ter o melhor dele, né? E a outra questão, eu pergunto, qual é a coisa mais importante que você tem na tua vida? Pode ser qualquer coisa, né? Desde do abstrato ao concreto aí, qualquer coisa. E respondem de tudo, menos o tempo. E o tempo, talvez, né, para não me fechar num pensamento, seja a coisa mais importante que a gente tem na nossa vida, né? O tempo, ele é algo que ele se esgota, ele não se renova, né? E cada vez que você manifesta amor, ódio, que você adoece, tenta se curar, todas as vezes que o que você veste é tempo. Tudo é tempo. E ele não retorna. O nosso trabalho é um tempo. É lindo o nosso trabalho, né? É a manifestação do amor, assim, porque é um tempo dedicado ao outro que você desconhece. E você não tem interesse nenhum ali em ter algo de volta, né? Apesar da gente ter. Mas o tempo... até assim, tem um estudo que fala que a gente vive aproximadamente 10% do tempo de vida que a gente tem. Então, assim, o dia tem 24 horas, você dorme 8, trabalha 8, se higieniza, faz alguma coisa para os outros, e para você, quanto tempo sobrou? Então, assim, se você vive 70 anos, você tem 7 anos de vida, o que você fez com ele? Se você viaja dos 25 aos 35 anos, aos 45 anos, você fez 20 viagens. É isso que se resume uma vida toda, né? Então, o tempo talvez seja o que as pessoas têm de mais importante. E aí, para começar qualquer processo de contato dos pacientes com os próprios conteúdos, é tirar essa coisa do automático, de acordar, trabalhar, de render, de ter que produzir ou de ter que representar algo e fazer com que eles entrem em contato com isso. Que a partir daí, eu penso que tudo se torna mais leve, mais verdadeiro, né? E é o caminho para a felicidade, com certeza. Você entender o que você tem de mais importante e quem é mais importante para você. Posso responder as duas perguntas? Desculpa. Não, vou responder. Encarnei o filósofo aqui. Eu pensei nisso. Platão, Sócrates. Se eu fosse seu cliente, a primeira, hoje eu responderia que sou eu, claro. Mas a segunda, eu não responderia o tempo, porque na minha crença hoje, não existe tempo, porque na minha crença, eu estou aqui, eu não vou estar aqui, eu vou estar aqui de novo, eu não vou estar aqui, entendeu? Então, o tempo... Pode ser que tenha uma representatividade atemporal, né? Eu digo que, assim, nos moldes que nós vivemos hoje, as roupas que você utiliza... O que foi elaborado para a gente discutir aqui hoje está relacionado ao tempo. Então, assim, esse tempo ele não é renovável, né? Por mais que a existência possa ser atemporal, né? Cada dia que nós vivemos a mais é um dia a menos que nós temos, né? E o que é que você faz com isso? Então, tentar trazer o paciente para esse tipo de reflexão. Como você utiliza isso que se esgota, né? Porque eu acredito que eu não estou perdendo tempo, assim, em termos de perder, porque eu estou aqui com vocês dois, mas é porque eu preciso estar aqui com vocês dois. Como vocês dois precisam estar aqui comigo. Confio. Entendeu? Então, se a gente está perdendo aqui jogando papo pro ar, mas isso precisava ter acontecido, com entendeu? certeza. De alguma forma... Pode ser inconsciente, mas tem um objetivo para nós três estarmos aqui, entendeu? Então talvez estivéssemos juntos já, inclusive. Sim, pois é, né? Se pensar em atemporal. E daí, assim, essa questão de refletir sobre o tempo, justamente para se desgarrar do que não faz sentido. Para tornar, tipo assim, o presente é um local onde nós deveríamos estar de fato. E não ficar fugindo, né? E não aproveitar esse tempo que ele é esgotável, que ele não é renovável, né? É tornar esse tempo muito mais funcional. Então, estar no presente. Tem uma característica de todo paciente ansioso, né? Que ele vive no futuro,
não vivencia o presente, e quando ele chega no futuro ele não tem passado. Não é? Então, assim, é fazer com que ele reflita que o tempo é agora. Que o amanhã, inclusive, é hoje. Porque quando você acordar amanhã, você está vivendo hoje. Né? Então, o tempo nesse sentido. Né? De aproveitar ele da melhor maneira possível, se dedicando à pessoa mais importante da sua vida, que talvez seja você. Sim. No final, tudo acaba em filosofia e vinho. Sim. Não tem jeito. Muito bacana. Eu adoro isso aí. Fabrício, e você? Tem algumas perguntas ou algo que você traz assim sempre nos seus atendimentos? Não, eu deixo um pouco mais solto, mais livre mesmo, acreditando na questão da intencionalidade. A pessoa chega ali, claro que eu adorei essas perguntas, achei filosóficas, interessantes. Posso até adotar, mas eu acho que a pessoa chega de uma forma ali que eu não sei o que ela vai trazer, então não estruturo, não deixo nada muito estruturado, eu deixo muito solto. Seguindo até um pouco de Rogers, essa linha um pouco mais existencial, mais humanista, de deixar livre a pessoa trazer aquilo que realmente está gerando desconforto, aquilo que levou ela até a clínica. Então, eu deixo um pouco mais livre mesmo, nesse sentido, né? E em relação ao que foi falado também, eu também concordo dessa profissão, eu acredito que essa profissão nossa, terapeuta, psicoterapeuta, é muito nobre e a gente está adentrando no sagrado ali, Sim. Na alma da pessoa. Então, exige muita responsabilidade, muito cuidado e deveria ser mais valorizada, com certeza. Porque... Eu acredito que vai ser porque hoje, como os instintos, comer, dormir, fazer sexo, ir para um terapeuta ou um psicólogo também vai começar a ser regra. É uma necessidade. Necessidade básica. Esse período de pandemia, inclusive, assim, aproveitando o gancho aí, foi um momento onde a demanda aumentou. É isso? Aumentou nesses 2 últimos anos, poderia ser. Isso, assim, significa que as pessoas, ao permanecerem isoladas, em contato com seus conteúdos, se abriram para trabalhar essas questões, né? Sim. Porque... Que é algo que o cotidiano, que o mecânico, que o automático não permite. Isso, é o que você trouxe de uma forma diferente. Por exemplo, uma pessoa que é workaholic, que trabalha e arruma um monte de coisa para fazer, ela tá fugindo do quê, né? Porque assim, na minha mente, eu tô aqui nesse planeta Terra para minha evolução, única e exclusivamente para minha evolução. Claro que a partir do momento que eu evoluo, eu ajudo as outras pessoas que estão ao meu redor a evoluir também. Mas essa questão aí da pessoa que trabalha, quando ela se colocou num lugar assim, de se olhar para si mesma, ela endoidece, né? E aí ela precisa de alguém para E eu penso que enquanto regulação social é algo muito proposital, né, Fabrício? Porque, na verdade, você não pode ter tempo para pensar sobre as suas questões. Na verdade, você tem que produzir. O sistema espera o quê de você? Mão de obra. Tanto é que tipo, a infância é um preparo para uma adolescência onde você vai moldando ali, ou vai sendo moldado, como você vai servir de mão de obra para o sistema. E quando você passa ali de uma certa idade ali, onde você produz, você de fato é descartado. Né? Então, você perde um pouco disso. O indivíduo que entra em contato com os próprios conteúdos, que sabe se utilizar do tempo e da importância que tem enquanto protagonista da sua própria vida, né, ele é mais feliz. Sim, né? sim. Ele encontra significado. Né? Então, voltando um pouquinho a essa questão, não é algo fechado. É algo para começar a colocar o indivíduo em contato com ele mesmo. Sim. Eu quero trazer algumas coisinhas aqui para vocês me ajudarem, não como psicólogos, tá? Mas pode ser como Vinícius e Fabrício, como homens, tá bom? Eu vou trazer umas dúvidas, vou trazer uma dúvida aqui de um cliente meu e vou trazer, a gente abordou aqui o assunto masculinidade e essa pessoa entrou em contato comigo hoje e ainda preciso responder essa pessoa. Deixa eu achar aqui. Aí ela fala assim, ó. E aí eu vou trazer outra que eu estava acabando de ler que eu também não respondi hoje, mas tudo tem a ver. A pessoa fala assim: eu tenho 41 anos, sou casado com uma morena, mas de vez em quando eu me relaciono com uma loira, até aí beleza.
Só que hoje em dia, com a morena, eu não consigo ter mais que uma relação sexual na hora do ato. Peraí. Só que hoje em dia, com a morena, eu não consigo ter mais que uma relação sexual. Na hora do ato, é uma. E já fico arriado. E já com a loira, eu consigo ficar mais tempo em tudo, nas preliminares, em tudo. E depois de uns 20, acredito, minutos, eu consigo repetir a dose. E aí a pessoa pede aqui meu... E aí eu trago a questão assim, ó. E aí eu vou perguntando para a pessoa, né? Eu pergunto assim: quanto tempo dura seu ato sexual? E aí, para explicar para a pessoa o ato sexual, eu falo assim: a partir do momento que você faz a penetração até você gozar, quanto tempo dura isso? Né? E aí eu trago aqui algumas questões para vocês me ajudarem. Uma das preocupações maiores dos homens que me procuram, aqui não estou generalizando, é o tamanho do pênis. E aí nós aqui, terapeutas, psicólogos, que a gente consegue enxergar por detrás das coisas, o que tem por detrás o homem se preocupar tanto com o tamanho do pênis? Quer começar? Eu acho que é uma questão cultural, né? Essa questão da virilidade, da masculinidade. Tá no pacote tóxico aí, da masculinidade tóxica também, tamanho do pênis. Eu acho que é muito mais uma questão psicológica que traz uma ansiedade para a pessoa. E como você falou, tem coisas por trás disso, que ela precisa trabalhar, ela precisa... Algum momento pode ser que ela até sofreu um bullying em determinada situação de deboche, de brincadeira, e pode ter ocasionado um certo bloqueio por conta disso. Mas ela pode muito bem ser trabalhada, essa questão para ela. Eu acho que é muito mais... E outra coisa, esse mundo muito aparente, né? Da pornografia, de ilusório, de ver, de visualizar as coisas. E a pessoa acaba aqui acreditando nessa ilusão toda aparente, né? E sendo que a sexualidade está muito mais da questão fisiológica, física. Ela pode ser muito maior explorada, né? Melhor explorada. Sim, isso que o Fabrício está trazendo, o tamanho de um pênis brasileiro é de 13 a 14 centímetros. E nos filmes pornográficos, os homens têm de 30 centímetros. Então, assim, na verdade, o currículo para fazer um filme pornográfico é esse. Então, quem está lá foram escolhidos por esses dotes, Sim. Né? Então, não tem como a gente se comparar com os atores pornográficos. Tem toda essa posição de câmera, tecnologia Sim. ainda. Então, acaba que já, além de ser uma pessoa dotada, já tem toda essa questão tecnológica por trás também, né? Mas é só em relação à história da morena e da loira. Se é só uma diferença de morena e loira, manda a morena pintar o cabelo de loira, que talvez a performance dele sexual melhora. Ou para provar que só não é isso, né? É. Sim, para fazer um teste. Provar, né? Só um lado não mais é debochado isso que sagitariano, tá em jogo, meu. Né? Bom, eu concordo com o Fabrício também. E eu penso também que é uma questão mercadológica, né? Sem ser muito específico, posso dar um exemplo em paralelo, né? Socialmente falando, o médico não pode adoecer, o nutricionista tem que ser magro, o psicólogo não pode ter problema. Então, é o que vendem, né? E aí a gente... Quanto mais os filhos dos psicólogos. Exatamente, né? É tipo a professora de matemática que tá tendo problema na escola lá com o filho porque ele não soube fazer o cálculo, né? E aí eu que tenho 2 filhas, né? Qualquer problema comportamental me sinto muito constrangido, porque tinha que estar... E aí o comentário deve ser assim: nossa, mas a filha do psicólogo, né? Roubou o lanche, jogou terra na cabeça do amiguinho e tal. Então, assim, não deveria ser assim. Sim. Mas é assim. Inclusive, essa questão aí, a gente voltando para algo mais específico, é uma questão fálica, né? O que é o fálico na psicologia, né? É a questão da intervenção. E a gente se esquece que uma mulher pode ter um papel materno e ser ativa, que o homem pode ser passivo, envaginado, né? Teoricamente falando. Das energias. Exatamente, né? Então, assim, a questão do tamanho é a questão fálica. E o que é mais fálico? O falo maior, né? Só que esse falo não precisa ser maior literalmente, né? E aí a questão do prazer, um falo o pênis, né, em si, com um tamanho específico ali, pode gerar muito mais prazer do que algo que só seja visualmente maior, né?
Você tocou numa coisa fantástica, que é uma das coisas que eu trabalho com os homens. Que também pode ser uma crença e valores que a gente traz, do prazer. Os homens acreditam, porque eu já acreditei nisso e por isso que eu não falo mais eu, né? Eu vou falar, a maioria dos homens acreditam que ele dá prazer para a parceira dele, ou para o parceiro. Mas a gente não dá prazer para ninguém. O prazer é nosso. Eu tenho o meu prazer como vocês têm o prazer de vocês. Ninguém me dá prazer ou tira o meu prazer se eu não permitir. Então, a gente tem que tirar da mente que a gente dá prazer. Então, nós estamos juntos, né? Um excita o outro, um lambe, beija, abraça, faz o que quiser lá, excita o outro, mas o prazer é de cada um. Eu me dou o meu prazer e a minha parceira se dá o prazer. Que talvez aí nós voltemos aí para aquela reflexão que eu tento provocar em todo indivíduo, né? Quem é a pessoa mais importante da sua vida? É você mesmo. Isso. Então, o prazer é para você. E se você for fantástico consigo, você vai estar sendo fantástico com o outro. Isso é fantástico. E, inclusive, porque assim, quando a mulher se demonstra, né, sentindo prazer orgasticamente, isso dá mais prazer para o homem ainda. E vice-versa. Quando a mulher vê o homem se demonstrando, ou fisicamente, ou por voz, seja lá o que for, ela também fica com mais prazer. Por isso que a gente tem que se dar o prazer e não dar o prazer. Mas isso não tira o fato deles ter que conversar entre eles, saber aquilo que realmente eles têm prazer. Sim, porque não dá para adivinhar. Não dá para adivinhar. Não dá para adivinhar, né? Tem que conversar. Ó, eu gosto aqui quando você faz isso, eu gosto quando você faz isso, eu não gosto. Aqui você me excita, aqui você não me excita. Eu falo como se fosse uma coisa, mas infelizmente acontece as pessoas não falarem e gerar alguns problemas aí no relacionamento por falta de comunicação. Sim. Parece uma coisa básica, mas não é. Sim. E é a falta de diálogo. Só complementando o que o Fabrício está trazendo, pessoal, homens, mulheres, não se comunica sobre esses assuntos na hora que vocês estão fazendo sexo. Porque no momento do sexo, nós estamos mais vulnerável possível. Nós estamos assim com o nosso corpo físico, espiritual, tudo aberto. E quando a gente recebe um impacto de que não foi bom ou não era para ter tocado aqui, isso crava na nossa mente, no nosso corpo, que depois para tirar isso daí é complicado. Então, deixa para falar em outro momento, depois que terminar, que saiu. Olha, meu amor, quando você fez isso, se você tivesse feito isso, ia ser mais gostoso. Olha, pode fazer isso que eu gostei. Então, em outro momento, não no momento do sexo, porque a gente está vulnerável e isso entra na mente e no corpo que fica cravado lá. Com certeza. Interessante. Aí, essa pessoa, ela fala assim, vamos lá de novo. Depois eu vou pegar essas respostas e vou levar para a pessoa. Deixa eu achar aqui. Ela respondeu a minha pergunta, que eu perguntei quanto tempo... Do momento que ela introduz até que ela goza, quanto tempo dura isso daí? E aí a pessoa respondeu assim, ó. Vamos lá. Deixa eu ver se eu peguei a pessoa certa. Com a minha esposa, tem dia que dura uns 20 minutos. Com a loira, até 1 hora. Com a esposa, por exemplo, ontem eu fiz ela gozar 2 vezes, mas eu não consegui. Então, quanto tempo vocês acham que dura uma... Porque assim, ele falou 1 hora. Isso, para mim, não existe. Em nenhum lugar do planeta Terra, a partir do momento que a gente introduz e até a gente gozar, durar 1 hora. Imagine você ficar... num relacionamento assim de entra e sai 1 hora. Claro que pode durar até um dia inteiro, mas não fazendo, né, a penetração. Você pode penetrar um pouco, depois você faz alguma coisa diferente, depois você volta, depois você vai. E isso dura 1 hora. Mas uma penetração durar 1 hora, isso cientificamente é comprovado que não. Vocês acreditam? Eu queria saber de você que é especialista no tântrico, porque diz que o tântrico... prolonga, né? Pode prolongar. Isso, com certeza. E aí é o que eu quero trazer aqui para essa pessoa, que assim, para que você quer fazer mais de uma vez? Faça uma vez bem feito.
né? Seja demorar 1 hora, 2 horas, 3 horas, mas faça uma vez. Porque a gente está trabalhando com uma energia, a energia sexual. Onde que está essa energia? Essa energia está no nosso órgão genital. E quando a gente vai estimulando essa energia, vai usando essa energia com o corpo, nós vamos soltando para ela subir aqui no cérebro. Porque aqui que tem, né? Eu tenho um nome aqui que eu não lembro agora, que quando essa energia chega aqui, é ativada essa parte do cérebro onde eu vou ter prazer. E para isso acontecer, para o prazer acontecer, eu preciso de 50% de físico e 50% de sentimental. Por isso que eu tenho que ter sentimento com a pessoa que eu estou fazendo sexo. Porque senão o prazer não vai ser 100%, né? E... esqueci o que eu Chama tava atenção também essa questão da característica, né? Que eu brinquei aqui aquela hora, mas a questão de loira e morena. Eu acho que ele tem alguns fetiches, algumas coisas que ele poderia explorar com essa esposa dele. Sim. Já que ele está incomodado com a performance sexual dele com uma e com outra, deve ter alguns atrativos nele que falta nessa esposa que ele poderia explorar um pouco mais. Sim, fantástico. Então, eu partiria por esse caminho aí, dessa questão de atração mesmo física, que está faltando, ou algum trejeito, alguma coisa que poderia ser mudado. Sim. Se conversado, se bem conversado, Sim. poderia ser mudado. E aí, voltando nessa energia que você falou do Tantra, no Tantra a gente aprende a trabalhar com essa energia. Então, não é que você vai ficar penetrando, mas existem N formas de você ir se excitando com essa energia, né? Com a parceira, com o parceiro ali. Porque aí depois você é como se fosse uma panela de pressão. Você está trabalhando com a energia e, de repente, vai chegar um momento que isso aí vai explodir. E aí é a explosão do orgasmo. E como o orgasmo ele é energético, né? Porque a ejaculação ela é mecânica, né? São músculos que apertam para sair o sêmen. O orgasmo não, o orgasmo ele é energético. E quando a gente fala em energético, a gente é de tremer mesmo. Então a gente sente um friozinho, né? Que é o nosso orgasmo, mas esse orgasmo pode chegar à potência de tremer o corpo todo, como se a gente estivesse levando um choque. Desde das pernas, dos braços, do quadril, do corpo inteiro. Então, é isso que o Tantra traz no sentido de potência orgástica, tá? Mas o Tantra é uma filosofia, ele traz muito mais do que orgasmo, do que sexo. Né? Sim. E, explicando para essa pessoa, cientificamente é comprovado que um ato sexual, esse de penetração, a média é 5 minutos. É 5 minutos. Claro que tem gente que dura mais, mas a média é 5 minutos. Tá muito longe de 1 hora. Pois é. Aí vai muito do que a gente vem falando até aqui. A gente não fala que a sexualidade, a alimentação, o sono, tá totalmente relacionado aos instintos, né? Sim. Então, na verdade, a manifestação, a execução da sexualidade, então, ela tá muito relacionada à idealização também. Ao que plantaram ali, né? De ideia na cabecinha daquele ser humano, para ele idealizar como ele tem que executar aquilo, sendo que durante a execução é uma coisa que tem que estar muito mais relacionada à naturalidade e não a uma ideia, a uma projeção do que tem que ser executado, tipo assim, a questão do tempo, a questão de como tem que ser, aqui são tantas vezes, ali menos, né? Então, assim, as coisas nem acontecem naturalmente. Por quê? Parece que tem um roteiro, né? Tem que acontecer assim, tem que ser dessa maneira. Aí tá relacionado de novo aí o tamanho do falo, do pênis, né? E toda essa questão do quanto é potente, o quanto é viril. E aí a questão da troca, da afetividade, da manifestação de tudo que a pessoa às vezes significa, dos conteúdos da pessoa no ato, né, sexual, ela fica por trás, talvez, de uma ideia comprada, de algo que tem que acontecer com um roteiro, com tempo, de uma certa forma. Sim. Acho que você vai ter muito trabalho em relação à sexualidade, porque eu acho que está muito distorcida, né? Ou um extremo, ela é muito castrada, muito cedo, de repente, por conta da religião, do ambiente, do conservadorismo, que pode ser familiar ou da religião, ou, por outro lado, a gente tem a mídia também, que é super sensual, sexual, e desde muito jovem tendo esse acesso.
né? E isso distorce a sexualidade. A questão do afeto perdeu a moda mesmo, né? Que nós falamos aqui. Então, todo esse acesso a toda essa informação, essa bomba de informação, essa erotização exacerbada também, eu acho que pode distorcer, inclusive na ansiedade e na questão da ejaculação, nesse tempo todo. Então, tudo isso que toda essa questão aparente, esse mundo aparente manifestado nosso, ele acaba envolvendo na sexualidade, na energia sexual também, né? E aí precisa levar em consideração, nesse caso, tudo isso que essa pessoa carrega, que é seu paciente. Totalmente isso. Eu estava lendo, né, essa semana, que 50% dos homens, mundial, 50% dos homens acima de 40 anos têm disfunção erétil. E aí a disfunção erétil está muito ligada à ansiedade de desempenho. Então, voltando uma das coisas, tá? Não estou falando que uma das coisas aí que a gente estava falando do prazer, principalmente o homem que não tem um parceiro, uma parceira fixa, né? Que não é casado e ele se relaciona com várias pessoas, ele ir na mente com essa ideia de que eu dou prazer para o outro, isso é uma responsabilidade muito grande, porque assim, eu tenho que trazer prazer para a pessoa. Só de trazer isso na mente, pode ser inconsciente, eu já mostro para o meu corpo assim, preocupação. Aí meu coração acelera, né? E o meu corpo começa a preparar e a enrijecer. E isso vai de contra a ereção. Porque para eu ter ereção, para um homem ter ereção, ele usa o caminho parasimpático, que é aquele assim, corpo, relaxa, tá? Ótimo, tá zen, relaxa. Então, quanto mais eu estiver com o corpo relaxado, mais ereção eu vou ter. E aí, quando eu falo para o meu corpo, se preocupa, ele vai se preparar para se preocupar, né? Para uma ação. E aí eu perco a ereção. Então, tem muito desse trabalho do que a gente traz na mente para um ato, né? Para um sexo, e isso vai consequentemente trazer a ejaculação precoce, a disfunção erétil. Se tornar algo muito mais performático do que algo natural. Sendo que todo o processo, né? De início, meio e fim, é algo natural, fisiológico, né? Está totalmente relacionado a isso. Por isso é importantíssimo. Deveria ser. Por isso é importantíssimo o autoconhecimento que a gente está falando aqui desde o início, que é o nosso trabalho. Eu me conhecer do que eu gosto, o que eu não gosto, o que me faz bem, o que não me faz bem. Porque num sexo, por exemplo, eu sabendo de tudo isso, eu me conhecendo, eu confio em mim. Eu tenho segurança de mim. Só isso que eu preciso. E aí eu vou pro sexo relaxado. Exato. Né? Sem performance, sem querer mostrar ser quem eu não sou. Isso. Né? E se o meu pênis falhar, eu tenho mão, tenho dedo, tenho outras estratégias, tenho outras técnicas. Sim. Não é? Isso me faz feliz? Faz. Então, ok. Tá excelente. Certo. Concordam ou discordam? Não, é isso. Acho que falar de saúde mental do homem não tem como ficar isento de falar de sexualidade, de ejaculação precoce, por exemplo. É uma coisa que surge muito, é muito comum. Mais comum do que imagina, porque você puxou a estatística e viu, né? Como é alto esse índice todo. Sim, disfunção muito erétil. Grande, 50% da população mundial, né, de quem tem mais de 40 anos. E toda essa experiência negativa fica marcada na vida da pessoa, e se ela não trabalhar isso psicologicamente, ela vai levar isso para sua parceira, para seu parceiro, acaba levando consigo, né? É isso, é realmente isso, porque você vai uma vez, não dá certo. Aí na segunda você já vai achando que não vai dar certo. Sim. E aí isso vai virando um ciclo que se a gente não se olhar, a gente não cura, só vai piorando. Exato, até porque é ali que vai se manifestar a soma de experiências e de como você absorveu as informações, né, na sua vida, como te criaram, qual a educação que você teve. É ali que vai se manifestar. E aí o acúmulo, talvez, do fracasso, das falhas, ou de um objetivo inatingível, que é já algo mercadológico, de uma crença, de uma ideia que não é sua, né, eu acho que potencializa essa questão de
enfraquecer o indivíduo em relação a ele se opor aos obstáculos de ser quem ele é e de enfrentar isso com a naturalidade que tem que ser enfrentada, né? De se tornar ali a pessoa mais importante, né, da vida dele e a partir daí, então, se utilizar das habilidades que ele tem para ser quem ele é. E Sim. isso, consequentemente, vai causar ali, né, um prazer alheio e isso vai trazer prazer para ele também. E isso vai se potencializando. Quando o contrário ocorre, na verdade, ele vai se inibindo e ele vai se enrijecendo cada vez mais e destruindo esse processo, né? E isso que a gente está falando não é só dentro do sexo, é em todas as áreas da nossa vida. Porque se eu sou assim lá no sexo, isso também reflete lá no meu trabalho. Exato. Se no sexo eu não estou sendo quem realmente eu sou, no meu trabalho eu também não vou ser. Ou inseguro, né? Você é inseguro, eu não vou mostrar o que eu sou, o que eu quero. Exato. Né? O quanto você é proativo, né? Nas situações que você é exigido, né? E muitas vezes as pessoas vão falar assim, não, mas no meu trabalho eu sou diferente do sexo. Mas então em um dos lugares você está mentindo sendo outra pessoa, querendo mostrar que você tem valor, que você... Né, com medo de ser rejeitado, com medo de ser desvalorizado, a gente cria uma personalidade, uma outra pessoa e a gente vai acabando deixando de ser quem a gente realmente é. Né? Sim, sim. E quando a gente procura um psicólogo ou um terapeuta para trabalhar a questão profissional, eu não estou cuidando do profissional, estou cuidando sexual, do meu relacionamento, de todas as áreas da minha vida. Sim. Né? Independente do que eu busco, eu curo todas as áreas da minha vida. Né? Até porque a sexualidade, a alimentação, o sono, mais uma vez, vai ser a consequência de tudo isso. Então, se você está cuidando de outras áreas, o que é consequência vai ser uma consequência saudável de quem você é, né? De como você está absorvendo e manifestando quem você é. E isso depois começa a refletir nas outras pessoas também, né? Não só Sim. na área da pessoa, mas Sim. nas pessoas que o que convivem com a o gente. que você oferece, né? Em cada situação da tua vida, em cada meio que você atua ou que você tem que estar presente. Né? Sim. E aí, querem trazer mais alguma coisa? Quero agradecer, né? Agradecer o momento, essa oportunidade. Eu acho que a gente precisa falar um pouco mais. Tem algumas coisas que é tabu ainda e precisa ser conversado. E parabéns por dar essa oportunidade para a gente poder, os seus espectadores, poder agregar conhecimento e libertar de algumas coisas. E como psicólogo me coloco à disposição e agradeço a oportunidade de estar aqui. Como que o pessoal te acha, Fabrício? Por onde que eles podem te procurar? Eu acho que é mais fácil pelo Instagram. Hoje é tudo meio redes sociais, né? O Instagram é Fabrício L. Rodrigues e por lá dá para agendar horário, dá para conversar um pouco. Acho que é mais fácil pelo Instagram. Mas depois também a gente coloca celular, talvez no YouTube, né? Coloca Sim. endereço, outras coisas também. Beleza, eu também quero agradecer a presença de vocês, do Vinícius, do Fabrício, por ter aceito participar aqui do nosso podcast, trazer um pouquinho do conhecimento de vocês, para ajudar aqui os homens e as mulheres, né? Que a gente falou que as mulheres que trazem esse conhecimento para os homens, então mulheres que estão nos ouvindo, né? E nos assistindo, leva aí para os homens que vocês conhecem que estão precisando desses assuntos. Obrigadão, Fabrício, obrigado, Vinícius. Gratidão também pela oportunidade, né? Às vezes é um tabu mesmo, né? Falar sobre alguns assuntos. As pessoas vão me encontrar também no Instagram, Vinicius_Giardulli, né? E aí chama inbox lá que a gente vai conversando para desmistificar todas essas crenças aí e se ajudar nesse processo de autoconhecimento, né? Beleza, gratidão então. Muito obrigado, pessoal.